Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu creio que todo mundo já me conhece, mas eu sou Wilza Carmen e sou coordenadora pedagógica do EPP, do nosso Educandário Pequeno Príncipe. As adaptações, algumas mudanças que foram necessárias, que a gente resolveu adotar e implementar a partir dessa semana, na tentativa de melhorar mesmo, gente, o acesso aos nossos conteúdos, de que fique para vocês de forma mais clara, para que vocês também consigam se organizar em casa com essa nova rotina junto com as crianças. Gente, o primeiro que foi que a equipe pensou? A equipe pensou primeiro num cronograma. Vocês vão ter acesso agora a um cronograma para cada professora, onde vocês vão encontrar exatamente o dia que está sendo dada a aula, qual a matéria que está sendo dada, qual o assunto, a temática que está sendo dada, o nome da professora, assim como a série dela. Por quê? Porque assim os pais vão poder se localizar de forma melhor, vão poder se organizar, já que os vídeos são gravados anteriormente e ficam disponibilizados lá nas nossas redes sociais. Vocês podem, a partir desse cronograma, criar um cronograma e uma rotina de estudo para vocês e dessa forma se organizarem melhor e acompanharem mais de perto, mais intensamente e de forma mais efetiva todo o conteúdo que está sendo passado para os nossos pequenos, tá certo? Essa foi uma das mudanças. Uma outra mudança que nós tivemos e precisamos adaptar foi com relação ao infantil. Nós fizemos algumas adaptações também no infantil que vocês vão começar a perceber também a partir dessa semana. Que mudanças foram essas? Nós criamos agora, vocês vão localizar lá, continua o link com o infantil 2 e 3 juntos, mas nós criamos mais dois links separados agora, um link só para o infantil 2 e um link só para o infantil 3. Por quê? Mesmo que seja, às vezes, atividades muito semelhantes, mas aí vocês vão se organizar agora de forma mais clara. As crianças do infantil 2 vão ter lá os seus conteúdos no seu link e as crianças do infantil 3 vão ter lá os seus conteúdos no seu link. Dessa forma a gente separou para ficar melhor, para que vocês acompanhem daqui para frente as nossas atividades. Gente, como a gente sabe que é um momento em que a gente está distante, mas que a saudade existe. Então a gente sabe que nossas crianças, além de estarem com saudade dos seus coleguinhas, estão com saudade da escola, dos seus professores, estão com saudade dessa relação que a gente construiu, né, a partir do ano letivo. Então o que é que a gente pensou, gente? A gente aqui, nós do Educandário Pequeno Príncipe, pensamos num movimento. Demos o nome desse movimento, Movimento Matando Saudades. No que consiste esse movimento? Esse movimento é o seguinte, gente. A gente vai estar pedindo, a partir de hoje, que vocês façam vídeos onde vocês possam mandar mensagens matando a saudade com os seus coleguinhas. Essas mensagens podem ser para o seu professor, pode ser para o seu colega de sala, pode ser para todos os seus colegas da sua sala. Esse vídeo pode ser feito com o papai, com a mamãe, com o irmão. Agora vamos lá, tem umas regrinhas. Esse vídeo ele precisa ter até 50 segundos, tá? Por uma questão de logística mesmo, senão a gente não vai conseguir juntar todos os vídeos para colocar num único link, para que aí todo mundo entre lá e acesse e consiga matar essa saudade, certo? As professoras também, se quiserem mandar vídeos, os papais, se quiserem mandar algum vídeo com uma mensagem positiva, uma mensagem de esperança num momento como esse, tão difícil para todo mundo, também fica à vontade e a gente vai deixar lá disponível. A ideia do movimento, gente, é matar a saudade, é a gente poder se ver, tá? Falar, mandar uma mensagem para uma pessoa que a gente gosta muito, mesmo que seja por um pequeno instante, como 50 segundos, mas pode parecer pequeno, mas é muita coisa para quem está distante há muito tempo e com tanta saudade, tá certo? Vou aguardar os vídeos de vocês lá, ok? Então, gente, vou aproveitar também aqui o espaço para dar um recadinho da nossa professora Kelly, do segundo ano, do turno da tarde, ok? Os cadernos que ela deixou aqui na escola, se vocês viessem pegar. Se tiver algum papai ou alguma mamãe, alguém que ainda não pegou os cadernos, vem pegar, tá? Para as pessoas que já pegaram, gente, vamos lá. Vocês vão fazer a tarefinha que foi no caderno, que só foi uma única tarefa de matemática. Vocês respondem a tarefa, mas ficam com os cadernos em casa. Não precisa você trazer o caderno agora para ser corrigida.
a tarefa, ok? Esses cadernos vocês só precisarão trazer quando nós retomarmos as nossas atividades presenciais. Aí vocês trazem novamente os cadernos para a tia Kelly corrigir. Enquanto isso, vocês ficam com o caderno em casa, por quê? Se vocês observarem nos vídeos de tia Kelly, os vídeos que ela dá, as aulas que ela dá aula para que vocês respondam no caderno. Então vocês repassam para o caderno, respondem, deixam no caderno. Quando nós retomarmos as atividades presenciais, vocês trarão os cadernos e aí ela vai fazer a devida correção, ok? Então quem ainda não veio buscar, vem buscar, porque as crianças precisam do caderno para fazer as atividades as atividades de aula que ela está passando através dos vídeos, ok? Gente, para finalizar o vídeo, eu vou deixar uma dica hoje, uma dica bem interessante de filme que vocês podem assistir com os pequenos. Vocês podem introduzir na rotina de vocês uma rotina também educativa, uma rotina recreativa, onde você tem atividades não necessariamente relacionadas à escola, que pode ter um cunho pedagógico, mas que tem a leveza de não ter aquela coisa formal de ter que ser uma atividade passada pela escola. O que podem ser essas atividades? Cineminha que vocês podem fazer em casa com as crianças, assistir filme com eles, fazer uma comidinha diferente, fazer uma brincadeira, uma atividade física bem legal. E aí eu vou dar uma dica. A dica dessa semana vai ser um filme muito bacana, um filme premiado. Esse filme foi premiado com o Oscar, ele ganhou o Globo de Ouro. É um longa bem bacana. O nome do longa é Divertidamente, ok? É um filme super interessante para criança. Traz a história, a protagonista é uma menina, tá? É uma história onde ela está tendo que conviver com uma série de mudanças, que é o que nossas crianças estão passando nesse momento. E aí o filme é bem interessante, que mostra como essa menina vai sentir esses sentimentos que estão permeando, rodeando ela nesse momento de mudança. Sentimentos como medo, tristeza, raiva. E é bem interessante porque ao longo do filme ele vai trazendo algumas lembranças desde o início, desde o nascimento dela, e mostra exatamente como as crianças sentem. Então é um filme bem interessante para vocês verem com as crianças. Depois se reúne com a criançada, faz uma brincadeirinha de perguntas e respostas sobre o livro, sobre o filme, para saber se elas estavam prestando atenção realmente no filme. Vocês podem perguntar para as crianças o que elas acharam do filme, deixarem elas se expressarem. Nesse momento também é muito importante, gente. E a gente observar e ouvir as crianças e perceber o que é que elas estão trazendo, ok? Gente, muito obrigada mais uma vez, agradeço a todos, fiquem em casa, continuem se cuidando, se precisarem sair, usem máscara, lavem bem as mãos, ok? Logo, logo tudo isso vai passar e a gente vai estar de volta. Aguardem o próximo vídeo semana que vem, eu vou pensar em algo bem legal, bem bacana para trazer para vocês na próxima semana, ok? Hoje ficamos por aqui. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.